Fala galera, estamos começando aqui o nosso primeiro podcast, né? Aliás, nosso primeiro episódio aqui. E antes de eu mostrar para vocês quem é, né? Nosso entrevistado aqui, um amigo meu, que ele aceitou, né? E nesse projeto eu vim aqui dar um pouco da história dele, falar um pouco sobre de como que chegou, né, a CEO de uma empresa dele. Mas antes de a gente passar para ele, vou falar um pouco, né, aqui do nosso podcast, do Pulo do Gato. Isso simplesmente começou com uma conversa. Eu e um amigo meu, o Eric, a gente sentava ali, estava almoçando ali, e falou: Eric, eu tenho uma ideia aí, e ele abraçou essa ideia. Então, quero deixar claro aqui também que não só sou eu, né, aqui o fundador desse podcast, mas também é o meu amigo Eric, que ele que edita, que ele fica por trás das câmeras aqui, estudou comigo, formado em marketing também, tamo junto, né, Eric? Mas valeu aí por você estar me auxiliando nesse projeto aí. Mas, dito isso, vamos lá então ao nosso primeiro então entrevistado. Vamos falar um pouco aqui, ó, uma pessoa aí, que eu vou te falar, hein, Eric, ó, vou te falar, esse cara aqui, vamos lá. Ó, especialista em gestão empresarial, com sólida experiência em desenvolvimento organizacional, liderança e saúde corporativa, atua como consultor, mentor e palestrante com foco de transformar empresas por meio de gestão de pessoas e otimização de processos. Olha, Eric, eu até bebi uma água aqui que eu falei demais, hein? Fundador da CEO HM, fundador, né, e CEO da HM Gestão Empresarial, empresa reconhecida pela sua abordagem humanizada, estratégica e melhoria de resultados corporativos. Dito isso, estou falando sobre o Irã Matias. Irã, muito obrigado por você ter aceitado aí, meu amigo, esse convite. Legal. Você foi uma pessoa que eu falei ali, eu falei, pô, eu preciso trazer alguém assim que eu reconheço muito. A gente mesmo já tomou um café antes, né, Irã? A gente sempre falava, pô, Irã, eu quero, né, entender um pouco mais sobre esse processo de pessoas, gestão de pessoas, que eu também estava entrando nesse mundo. E é isso, eu queria te agradecer por você estar aqui. Seja bem-vindo, viu, Irã? Ô Luiz, obrigado, Eric, agradeço muito o convite de estar aqui. Para mim, toda oportunidade que eu tenho de falar um pouco, daquilo que a gente construiu, de como construiu, ouvindo você falar um pouco sobre a minha trajetória, me passa um filme na cabeça de todos os, desafios que a gente tem que pagar, todos, hoje a gente já falou sobre o pulo do gato, mas tem também os sapos que a gente também tem que, Isso. engolir, trazendo ali para Aham. fauna brasileira. Então eu estou bem feliz, agradeço muito o convite e estou pronto aí para a gente bater um papo e trazer bastante conteúdo aí relevante. E é isso aí. E nada também foi uma coisa, uma caminhada tão fácil, né? Então, se a gente for falar sobre empreendedorismo, se a gente for falar também sobre gestão, acredito que você já nasceu assim, né? Tipo, a Sim. sua família já não, vamos aqui, vamos gerenciar pessoas, processos, não. Então, como é que foi um pouco assim da sua história aí, antes de você chegar na HM Gestão? Uhum. O que aconteceu, Kira, antes? Cara, eu tenho, sempre tive para mim a minha maior inspiração dentro da minha própria casa. Meu pai era um homem, para mim, dotado de muita sabedoria, de muito conhecimento, e embora ele fosse um cara de pouco estudo, meu pai tinha a quarta série, então eu olhava para o meu pai, a forma como meu pai conduzia as coisas, e eu queria seguir exatamente os passos que meu pai tinha, feito durante a caminhada dele. Meu pai, ele foi, gestor de uma grande construtora na época, né, quando eu era criança. Eu lembro de algumas oportunidades poder ir até o trabalho dele. E essa conexão com meu pai, a forma com que meu pai conduzia as coisas foi me inspirando, e eu fui querendo exatamente seguir os passos que meu pai seguia. Então, eu optei por, no primeiro momento, ter meu próprio negócio. Eu tinha 20 anos, 19, 20 anos, e eu queria muito casar. Então, para que eu conseguisse casar, na minha cabeça, a forma mais rápida era ter meu próprio negócio. Tá, mas espera aí, vamos lá. Antes então de você ter lá o seu negócio com seus Uhum. 20 anos, mas tipo assim, você já pegava alguma coisa ali do seu pai? Você já observava? Pô, Observava muito. eu acho que porque normalmente é assim, né, Sim, nós, né, você é filho, eu também sou filho, mas você também tem, né, os seus filhos. Mas normalmente quem é a primeira coisa que a gente vai trazer como exemplo? Nossos sim, pais. sim, de Então dentro, né. então então você acha que, você pegou alguns pontos ali do seu pai: "Poxa,
o seu pai liderava pessoas, mas dentro de casa também ele era Sim, líder, e meio que você foi tipo: "Não, espera aí, será que eu consigo na sua escola, talvez, assim, lá quando você sim, era criança, algum sim. ponto?" Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai tinha uma loja, meu pai e a minha mãe, que era uma loja de cosméticos. Certo. E meu pai, ele fazia algumas jogadas com a gente, que eram jogadas, assim, que faziam com que a gente pensasse na melhor tomada de decisão que a gente tinha que tomar. Ah, Isso desde criança. Meu pai, uma vez eu lembro, a gente estava jantando e ele tirou um bolo de dinheiro do bolso e tirou uma nota de 50. Ele perguntou: "Qual dessas você acha que tem mais? Qual você prefere?". Então ele estava o tempo inteiro estimulando a gente a pensar, a ter um legal. poder de tomada de decisão. Meu pai foi sempre preparando a gente para isso. Então quando ele tinha um comércio, quando eu tinha 11 anos de idade, foi a primeira oportunidade que eu tive, com 11 anos, de pegar produto de beleza e sair de porta em porta vendendo. E naquele mês, com 11 anos, eu fui o melhor vendedor de toda a loja, vendendo de porta em porta, oferecendo produto de beleza. Depois meu pai montou uma imobiliária e eu fiquei ali com ele também, tocando e aprendendo com ele como ele fazia as coisas. Isso para mim foi primeiro a minha primeira meu primeiro contato com a gestão, com o empreendedorismo ainda muito novo. Vendas também. Sim, desde muito cedo. E e aí, então, quando você fala sobre isso, eh, ali no passado, quando você estava ali uma criança, você se sentiu talvez assim: "Poxa, outras crianças, não estavam fazendo a mesma coisa que você", ou você observava: "Pô, meu, eu estou observando que tem oportunidades aqui". Essa Se essa essa é uma pergunta interessante, porque eu sempre fui um cara muito focado no que eu faço. E eu tento me manter assim até hoje. Até por conta, talvez isso seja uma proteção pelo advento que a gente vê na internet, sim, né. sim, Então existem expressões que falam: "Compara ou perder". sim, Então eu sempre foquei realmente em mim. Eu não tenho uma visão de como, porque eu, ainda que eu tivesse essa pegada empreendedora desde muito cedo, eu brinquei muito também. Eu sempre equilibrei muito. Então eu lembro dos momentos em que eu estava andando de patins na imobiliária, que eu estava brincando, que eu estava fazendo as coisas de uma criança de 11, 12 anos de idade. E lembro também das responsabilidades que meu pai sabiamente conseguiu me direcionar. Então eu certo. acredito muito que eu consegui ter esse equilíbrio enquanto meu pai e minha mãe eram vivos. Isso foi quando eu tinha 11, 12 anos de idade. Quando eu fiz 17, meu pai infelizmente faleceu. Mas durante todo esse período eu consegui verdadeiramente equilibrar ali o que as atividades da minha idade exigiam que uma criança de 11 anos fizesse, assim como também essas oportunidades de negócio. Então tudo foi bem equilibrado. E aí você falou já com 20 anos, você já começou ali a ter o seu negócio. Exatamente, eu montei uma escola de profissões de Ó, inglês, informática, profissões básicas ali, profissões iniciais. E para mim foi uma experiência, assim, valiosa, porque eu tinha muita vontade de fazer, muita vontade. Eu tinha os trejeitos, todos os pontos necessários daquele querer é poder. Mas eu aprendi ali que não é. Querer é um passo importante, mas para que você execute, você precisa de muita coisa. Então eu tinha vontade, mas não tinha o mesmo de conhecimento. Então a minha escola na época chegou a ter praticamente 150 alunos, que era um número muito grande para mas uma espera aí, escola assim, isso com você com 20 com 20 anos. anos. 20 anos, então ali você já tinha já vamos colocar uma estrutura para suportar umas 150 pessoas ali. Sim, sim, E tinha aí você tinha funcionários tinha lá, tinha funcionário, eu tinha na época uns 4, 5 funcionários, tinha uma galera que me atendia. Eu tinha tudo o que precisava para poder dar o primeiro passo. A única coisa que faltou legal. foi a minha maturidade. Aí quando você fala, sobre isso, né, o interessante é que, eh, muitas pessoas acreditam que errar é Uhum. uma coisa ruim. Sim, Ninguém gosta de errar, é né, do ninguém gosta, processo, sim, mas aí entra. Se a gente for falar assim, de pessoas hoje que é bem-sucedidas, pessoas que deram o pulo do gato, mas uhum, se a gente chegar e perguntar para eles: "Quantas vezes vocês erraram?", eu acho que acredito eu que eles muito mais erraram do que acertaram. A diferença foi que eles persistiram, sim. entende? Mandela fala que ele nunca perdia, É, ou ele ganhava,
ou ele aprendia. Então, É, para mim, eu sigo exatamente é, isso. é, Esse meu período que eu tive essa minha primeira empresa foi muito difícil para mim. Eu passei momentos, assim, difíceis e sem nenhuma condição de solução, porque eu era um menino de 20 anos, com muita vontade, com muito desejo no coração, com muita boa vontade, com as melhores intenções possíveis, mas sem técnica nenhuma, sem conhecimento nenhum. Então isso fez é. muita falta para mim. E o interessante de você falando aí, é, eu atendo alguns pacientes também que eu acho interessante você fala. É, eu falo que. Qual que foi o nome do o cara que descobriu lá, que fez a lâmpada? Thomas Edison, se não me Thomas engano. Edison, Thomas né, Edison. Thomas Edison. Na história dele fala que ele errou 1000 Sim, vezes já ouvi e isso. na 1001 ele acertou. Ou seja, aí, igual quando você fala, o nosso processo também, eu acho interessante que não é só a gente entender que é, a forma que a gente faz, Uhum, né? Acredito, mas é como nós fazemos. Porque pensa, o Irã, lá, 20 anos, se você tivesse olhado, não, eu sou ruim, sua mente, né? Vamos colocar uhum, assim, uhum. sou ruim. Não, isso não é para mim, isso eu não vou conseguir. Talvez você não, de fato não teria conseguido. Mas igual o Thomas Edison, ele errou 1000 vezes, mas acredito que nas 1000 vezes que ele tentou, eu acredito que ele, não, esse foi um, esse daqui não é o caminho certo. Sim, Dois, esse ainda não é o caminho certo. Aí, 1000, esse não é o caminho certo. Então, 1001, opa, deu certo. sim, sim. Achei o caminho certo. Agora, se ele tivesse sempre colocado, né, talvez ali aquela conotação, aquela a mentalidade negativa, talvez eu acho que ele não ia conseguir. Então, quando a gente fala sobre o processo, eu acho que muito mais também está vinculado com a sua força de vontade, igual você falou, um Uhum, jovem de 20 anos cheio sim. de força, mas talvez se você também tivesse a mentalidade negativa, eu acho que você também não ia conseguir, né? Na verdade, eu acredito muito que o que diferencia quem chega de quem não chega é Certo, como quem chegou aprendeu com tudo que aconteceu. Então, por exemplo, eu gosto muito, eu acho ele polêmico, mas eu gosto muito da forma com que o Elon Musk leva certo. alguns pontos. Ele foi o cara que revolucionou a indústria Hum, de foguete, de sim, viagem sim, espacial. E sim, recentemente ele lançou um foguete e o foguete, depois de alguns segundos no ar, explodiu. E aí foram perguntar para ele, pô, como foi e tal. Ele falou, cara, foi um sucesso. Como foi um sucesso, explodiu. Ele falou, não, mas eu tenho dados agora para saber exatamente o que eu preciso fazer para fazer com que isso não aconteça de novo. Então, assim como o Thomas Edison, Elon Musk também transformou todos os acontecimentos em, de alguma forma, algum tipo de sim. aprendizado. Então, se você está dentro de um processo e você quer chegar em determinado ponto, todos os erros que acontecerem com você, se você tiver sabedoria, você transforma esses erros em dados. Com dados na mão, com estatística, com essas condições na mão, você consegue saber exatamente onde você errou e Exatamente. exatamente o que você precisa acertar. Cada erro. Então, imagina que Thomas Edison, no erro de número 900, ele estava a 100 do acerto. Boa. Ele estava muito Uhum. perto. Então, ele estava cada vez mais perto de atingir Sim, sim. aquilo que ele quis começar. Então, para mim, esse é um princípio para mim de sabedoria, desse entendimento, sabe? E aí. Pra vocês aí, perdão. Fique em paz, irmão. Deixa eu só ajustar aqui que eu não sei se. O fio, né? Eu acho que seu, só a cabelo puxando Ah, fica ligando, desligando? Então, não, não tem nada pegando aqui, mas acho que é só Deixa. Fechou? Desculpa aí. Não, não vou. Não, depois. Mas tá indo, tá indo. Pode ir? Então bora. E aí, né, depois, você fez essa sua empresa, sua Uhum. escola, 20 anos, e aí, o que que aconteceu depois? Eu confesso para você que depois desse processo na minha primeira empresa eu fiquei um pouco traumatizado, porque não é fácil para você ser empresário no Brasil. Além de muito corajoso, você tem que ser muito resiliente. Aham, Então eu passei a me qualificar mais, eu fui buscar um ensino superior, estimulado pela minha digníssima esposa Cíntia, ela me direcionou. Eu nem ensino superior eu queria fazer, ela foi lá, me estimulou, eu fiz um curso de processos gerenciais, depois fiz uma pós-graduação em federal, e fui aos poucos me qualificando, geri 2.000 pessoas em uma operação gigante. Eu era gerente geral de toda essa galera em operação que fazia trabalho em metrô, em escola, em prefeitura, dentro do estado de São Paulo. Então, eu tive que aprender a gerenciar um grande exército de um QG. Então, eu fui entendendo
a importância que o projeto, que o processo tinha dentro de cada situação. E quando a gente fala cada situação, é cada situação mesmo, desde da base ao topo. É processo, Aham. entende? E quando você fala sobre 2.000 pessoas, imagina, é muita É gente, né? muita E gente. como que você poderia, assim, trazer alguns pontos, tipo, como que você conseguia, porque 2.000 pessoas, 2.000 2.000, pensamentos sim, 2.000 diferentes, vidas, duas né? mil 2.000 vidas, né? ideias, 2.000 Ideias. vontades. E aí, pô, como que você lidava com isso? Porque para mim eu acho que não é tão simples assim, né? Não, não é simples, mas, eu vou te falar como eu acredito que as coisas deveriam ser. Cada pessoa e cada nível social, cada contexto, cada região tem as suas necessidades. Então, dentro de uma empresa existe toda, uma linha de pessoas. Então você trata com operacional, você trata com administrativo, você trata com níveis gerenciais e níveis de direção. E quando você entende quais são as necessidades que cada um desses níveis, eles precisam ter essas necessidades supridas, a tendência é que você consiga gerir isso muito melhor. Porque pessoas têm vontade. E a gente tem a falsa ilusão de que as pessoas giram, que elas se motivam, que elas trabalham única e simplesmente por salário, mas não é. Às vezes, a pessoa ela quer se sentir pertencente a alguma coisa. Ela quer se sentir útil em alguma coisa. E quando você entende isso, você proporciona para a pessoa que se ela é uma profissional de limpeza, se ela é uma profissional de arquivar documentos, se ela entende a importância daquilo que ela faz, faz muito mais sentido para ela. Certo. E aí você tocou num ponto, né? Hoje, você acha que teve ali eu não me lembro muito lá no passado, mas a neoclássico, né, não é, calma aí, agora eu me esqueci o nome. Teve sobre a indústria, Uhum. antigamente A industrialização, o processo isso, de era a industrialização. indústria, aí lá a galera era mais conhecida como, tipo assim, ó, você tá aqui e eu te pago isso aqui, e Uhum. pronto. Ah, você tá doente, você não tá gostando, o problema é seu, vai embora. Sim, Antigamente sim. era mais assim. Antigamente era assim. Aí hoje, a gestão de pessoas, né, recursos humanos, podemos chamar de recursos de talentos, talentos em pessoas, talvez, igual, só para Sim, complementar sim. o que você falou hoje, a pessoa ela não tá ali só pelo dinheiro. Sim, não só por isso, é verdade. Ela tá ali também porque ela, poxa, ela quer se sentir. Então você acha que a gestão de pessoas também vai complementar, tipo, ó, você vai ter o seu recurso, vai ter o seu salário, mas você também tem que se sentir em casa. Aqui não para não, né, só para não deixar confuso. É, CNPJ é uma coisa, Uhum. né? E ser família é outra. Sim, Então tem duas coisas. Mas o CNPJ ele entende que precisa de pessoas. sim, Então quando a gente fala sobre gestão, né, você acha que esse ponto de clima da organização, a cultura, a norma, a missão, visão e valor já tem que ser direcionado não só pelo que a empresa quer, mas também vinculado com as pessoas. O que você acha assim? claro, eu tenho uma linha de pensamento que, por exemplo, domingo. Imagina um domingo, você trabalha em uma fábrica e domingo você resolveu jogar uma bola. Você e o Pra Eric, gente jogar bola, hein, Eric? Domingão. o Eric deu na sua canela, domingão. Arregaçou. Você caiu no chão, rolou, Vamos o Eric fez o gol, ganhou tal. Você tá com muita dor, cara. Você quebrou, aconteceu alguma fratura ali pesada. Cara, isso aconteceu na sua vida pessoal. certo. Mas segundona, o profissional tá batendo lá, cara. Então, eu não acredito nessa divisão de vida profissional e de vida pessoal de forma estrita, de forma compulsória. Não, isso aconteceu da porta para fora, não tem nada a ver com isso. Cara, a dor tá lá. Então, eu acredito que de uns tempos para cá, até pela condição da rede social, por tudo que a gente Hum, vê, a gente tem uma profusão de informação. Hoje, tudo que você precisa sobre a sua vida funcional, você tem na sua palma da mão. é. Hoje a carteira ela é digital, então é, hoje a sociedade tem muita informação. E pela sociedade ter muita informação, ela não aceita qualquer desculpa. Então, tudo que você como líder, tudo que você como dono
empresa, quando você vai passar uma informação, um feedback, um direcionamento, ele precisa ser muito bem contextualizado. Coisa que antigamente não tinha. Chegava um memorando lá, chegava uma ordem, alguma questão, e você executava como se isso fosse uma máquina, mas a gente não tinha os recursos que a gente tem. Então, por exemplo, ontem eu estava vendo um edital de uma empresa que está abrindo um processo de contratação para empresas como a minha, HM Executa, e dentro desse processo estava o direito de escuta ativa. O que é? O funcionário ter a palavra. Isso virou fundamental. Exatamente. Você falou aí eu lembro, teve uma empresa, claro, não vou falar o nome da empresa, né, Uhum. mas que eu lembrar que eu trabalhava lá e era um pouco na pandemia. Hum. Olha só, aí eu chegava lá, aí os ônibus no tempo ali circularam menos, né, eram menos circulações, e aí eram menos pessoas, tipo assim, enfim, todo mundo já sabe, né, o trabalho era um pouco menos. Uhum. E aí eu chegava às vezes, tipo, 15 minutos atrasado. Aí eu falava, pô, ó, um ônibus não tá passando mais no horário. Uhum. Aí ele chegava para mim e falava assim, vem mais cedo. Aí eu falei, não, mas peraí, tipo, eu só tô chegando 15 minutos só depois. Não dá pra gente negociar aqui e tal ali, não. Vem mais cedo. Só que o mais cedo, como o ônibus passava num horário antes, tipo assim, eu tive que chegar 1 hora mais cedo. Caramba. Então, tipo, eu tive que trabalhar sempre 1 hora a mais, chegar mais cedo, só porque ele não queria que eu chegasse 15 minutos depois. Mas, tipo assim, isso não ia atrapalhar em nada. Mas aí entra o que Sim. você falou, poxa, o cara não escutava ali, o dono ali só queria saber que, não, você tem que vir pronto. Existem aí também é importante salientar que como a gente atende desde fábrica, hospitais, restaurantes, a gente está bem dividido nesse sentido. Tudo na vida é contexto, tudo na vida é conversado, mas existem atividades que a gente realmente sabe, Sim, por exemplo, se você trabalha em uma linha de produção, aí não tem como, por exemplo, a empresa se adaptar ao que uma pessoa específico ou vice-versa. Então, tudo tem o seu contexto e a sua realidade que precisa ser levado em conta tanto pelo empresário quanto pelo funcionário, né. Acho que é importante não, é esse isso daí. esse É, agora você deu meio de um sindicato aí dos empresários, né? Levava de manhã, porque eu chegava às 5 Agora não, então, ó, pessoal, chega mais cedo no trabalho, não, brincadeira. Não, é só Não, o mas faz sentido o que contexto, você tá falando, né? o contexto. Faz sentido, não. Completamente O faz pastor sentido. da minha igreja, ele sempre fala que quando você pega um trecho isolado, da Bíblia, você corre um risco muito Corre, sério. famoso corre. Então ele sempre fala: "O contexto é rei". E eu acredito muito nisso. Tudo pode ser conversado, tudo pode ser acertado, mas o contexto é rei, independente de qualquer situação, entendeu? Não, e é isso mesmo. E então, Irã, depois de lá, você abriu sua primeira escola ali, aí, pô, não deu certo, mas aí depois, mais pra frente, virou um gerente ali com mais de Uhum. 2.000 pessoas. E aí agora a gente entra ali na HM Gestão. Ou ainda tem mais alguma coisa ali no meio que você quer falar? Antes de Não, dar o acredito pulo do gato ali na gestão. não, acredito que já pode ir direto na HM. Tem um processo bacana de como a HM surgiu, como eu fui direcionado a isso, porque como eu disse, quando eu tive o meu primeiro negócio, foi muito difícil para mim, a forma com que eu tive que resolver os problemas que eles geraram pela minha falta de, maturidade, eu fiquei de certa forma traumatizado. Eu não queria mais ter empresa, eu fui um ótimo funcionário, cumpria todos os requisitos que um bom funcionário precisava, então eu estava crescendo dentro da minha carreira, estava tendo voos consideráveis, e eu pensei: "Eu vou ficar por aqui, vou ficar quietinho aqui na minha, estou bem como funcionário", busquei concurso público, fiquei bem classificado em concurso bem Boa. concorrido, mas eu em algum momento, diante de tudo que aconteceu dentro da minha vida, eu fui, divinamente conduzido a exatamente o que eu estou vivendo hoje. Porque de certa forma eu não queria, eu queria ficar na minha, queria chegar no quinto dia útil e receber o meu salário. Então você meio que acomodou, talvez? Eu não diria acomodou, porque eu estava bem onde eu estava e eu tinha condições de ir além, como dentro das condições que eu estava. Eu só me encaixei dentro de um espaço que não era o espaço que Deus tinha para mim, porque eu fui conduzido, as coisas foram acontecendo, eu fui sem perceber virando empresário de novo.
Fui prestar serviço para um grande empresário, fui gestor dele por um tempo, a empresa dele fatura milhões e fiquei trabalhando com ele, e montei a minha empresa e comecei a prestar serviço para ele. Legal. Aí a partir dele surgiram outras empresas, que surgiram outras e buf, aconteceu a HM. Quando eu vi, eu estava dentro. Então, às vezes, quando eu vou até orar, me direcionar a Deus, eu sempre lembro de que eu fui conduzido a isso. Deus me trouxe exatamente aonde eu estou. Não posso dizer que foi contra a minha vontade, mas foi contra a minha limitação de entendimento, Legal. entende? E aí na HM, para quem não sabe, então a HM ela é especializada então só gestão de pessoas. Gestão de pessoas e processos, a gente vive exatamente isso. A nossa função é equilibrar a gestão de pessoas e a gestão de processos. Então a gente vai dentro da empresa, a gente faz mapeamento comportamental, mapeamento de processos, vê quais são os gargalos que a empresa tem que precisam ser corrigidos. A gente vai estipulando o processo para corrigir cada um desses gargalos. A gente tem psicólogo, enfermeira, tem o Gui que está aqui, marketing, tem uma galera que dá um apoio para a gente, para que a gente consiga fazer acontecer exatamente aquilo que a gente propõe dentro das empresas, que é o equilíbrio de pessoas e processos. E hoje, com essa visão assim, com a visão que você tem hoje, Irã, o que que você analisa hoje o nosso cenário atual, assim, no Brasil? Você acha que hoje as empresas precisam, entender que quão grande é importante essa gestão Uhum. de pessoas? O que que você analisa hoje no nosso Eu analiso com muita segurança, com muita tranquilidade, que a empresa que entendeu que cuidar de gente é cuidar do seu negócio, essas empresas já estão anos-luz na frente. Elas estão a passos largos à frente de quem acredita certo? que outra forma funciona. Se você não cuida das pessoas, as pessoas não cuidam do seu negócio. Se você não proporciona que as pessoas tenham uma condição básica de realização daquilo que foi proposto, elas não vão fazer. Então talvez hoje a gente poderia olhar mais nesse ponto assim, ó, talvez o CN hoje, o CNPJ talvez ele tem coração ou não? Uma vez eu já ouvi falar isso, né, ele falou: "Ó, o CNPJ não tem coração. Hoje você presta, hoje você não tá". Na Você acha que verdade, hoje isso humaniza mais? Você acha eu que as empresas eu humanizam mais? acredito que, negócio não tem sentimento, Boa. mas tem emoção, Faz sentido. entende? Então, se você coloca o sentimento na frente de um negócio, isso pode custar. Mas tem emoção, cara. Você fica com raiva, você fica feliz, você quer esganar meia dúzia, você quer pegar nego no soco. Cara, tem emoção o tempo inteiro. Mas o que não pode prevalecer é o sentimento. Não, com certeza. Então, eu acredito que nessa É. linha. E aí eu estava, olhando aqui, você falaria um pouco sobre esse principais serviços e programas, diagnóstico 7D, o que Legal, significa aí? legal. Consultoria online e análise profunda em 7 dias. A gente tem alguns produtos legais lá. E um dos produtos que a gente tem, que é um dos produtos mais rápidos, que trazem mais resultado dentro da nossa esteira de produtos. Esse produto é o que tem uma conexão mais rápida, tem um resultado mais efetivo. É o diagnóstico 7D. O que é o diagnóstico 7D? O diagnóstico 7D é basicamente um curativo que a gente faz para parar de machucar onde estava. A gente senta, a gente conversa, a gente faz um mapeamento e por meio desse mapeamento a gente propõe um tratamento. Em 7 dias você consegue aplicar e virar a chave dentro do seu próprio negócio. É basicamente isso. A gente vai na ferida, com assertividade, com foco, com toda a experiência que a gente já acumulou, para dar uma cortada naquilo que está te machucando. Trazer vida, te trazer esperança dentro do seu próprio negócio. Então só para abrir parênteses aqui, que você falou assim, da experiência. Então se a gente for trazer sobre a história do Irã, então tem lá os seus 20 anos, sua empresa, aí você vai, gestão e tal. Uhum. Então hoje você, de fato, consegue trazer uma bagagem muito grande em quesito de experiência. Porque às vezes, né, o pessoal que está assistindo a gente fala, pô, mas o Irã quebrou, depois tal, tal. Não. Querendo ou não, você tem uma bagagem ali, né? Igual a gente falou no começo, talvez os erros trouxeram essas experiências para você, que hoje você fala, não, eu sei onde que pode é, eu sei o que está dando errado e eu sei como fazer funcionar. Eu sei o que é bom para a empresa. Você acha que essa experiência trouxe essa bagagem para você?
Eu toda vitória que eu tenho, Irã, toda vitória, absolutamente toda, toda conquista que eu tenho tem uma boa história. Boa. Então tudo que eu passei, tudo que eu fui, construindo, todas as vezes que eu errei, todas as vezes que eu acertei, isso foi de certa forma me conduzindo, a executar exatamente o que eu faço hoje. Então, eu já estive na posição de funcionário, eu já estive na posição de empresário que fechou uma empresa e estava sem esperança, e hoje eu tenho uma posição de quem passou muita coisa, de quem ainda passa, porque não é nada fácil para mim ainda, não é fácil para absolutamente ninguém, pode ser, seja você quem for. O Flávio Augusto fala que estabilidade não existe, e eu acredito É, muito nisso também. Então todos os erros, todos os acertos, eles são exatamente o que me dão base para seguir em frente, para seguir direcionando as pessoas a não cometerem situações em que eu posso ter cometido ou que algum cliente meu possa ter cometido. Por exemplo, eu atendo empresas hoje que têm 1000 funcionários. E eu já atendi empresas, aqui em Mogi das Cruzes, inclusive, que tinha 0 funcionários. Eu já atendi empresas com alta complexidade, por exemplo, saúde, de UTI, de atendimentos e emergência, e eu já fiz atendimentos em pet shop. certo. Eu me lembro até da minha sogra perguntando para minha esposa: Poxa, o William fechou um contrato com o pet shop, o que ele tem de cachorro? Minha esposa fala: Nada. Entende? Então, tudo isso foi somando para que hoje a gente consiga ter assertividade. Engraçado que você falou aí, né? O que, que o Irã entende de cachorro? E para você ver que a empresa não é necessariamente só o produto, né? Igual você falou, então por trás do produto tem as pessoas. Sim, o tempo todo. Então, por mais que você não entenda, né? Peraí, por exemplo, eu também não entendo muito esse ponto, mas por mais que você não entenda da pele do animal, qual Uhum, produto, o que, que o animal pode. Mas você entende, peraí, quem está por trás fazendo isso? E aí exatamente. é onde que Exatamente. É tudo processo. Se você tem um pet shop, o que que você precisa para que um pet shop dê certo? Você precisa de um processo de vendas, você precisa de um bom processo de atendimento e produtos de qualidade. Você tem um estabelecimento que vende pão. O que que você precisa? Um bom processo de venda, um bom processo operacional e bons produtos. boa. Entende? Então Aham. você vai repetindo a fórmula nas mais diversas empresas. É um Ctrl+C, Ctrl+V inteligente. E você replica isso na pequena, na média e na grande, cada uma na sua proporção. Se você pegar uma das Big Four ali, que são as maiores auditorias do mundo, você vai entender que eles repetem o que deu certo em uma empresa, eles repetem o que deu certo em outra. E eles vão replicando, replicando, replicando até chegar à excelência. Boa. Você fez eu lembrar de um ponto aqui. Eu só não lembro que livro que eu li, né? Mas eu lembro que sobre processo de pessoas também, Uhum, falando isso, se eu não me engano, foi a GM ou foi a. Eu não lembro se foi a Volkswagen. Eu lembro que eles tinham. É isso que eu não lembro. Eles tinham a empresa deles num país, não lembro uhum, qual que país que é. Aí eles foram para os Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos, talvez era a Toyota, se não me engano. Aí nos Estados Unidos, eles tentaram implementar a cultura que eles uhum. tinham lá no país deles nos Estados Unidos. Aí os caras, não, mas não é assim que funciona aqui. Sim, sim. Aí você acha que confunde também algumas coisas, ou você acha que a cultura é muito importante para isso? Quando a gente fala sobre gestão de pessoas, os processos, você acha que a cultura é muito importante para uma empresa? A cultura, ela é basicamente o caráter da empresa. Se você não tem uma boa cultura, potencialmente você não tem uma boa empresa. E se você não tem uma boa empresa, você não tem bons resultados, você não tem lucro, você não tem processo. O que pode acontecer dentro desse processo é que você tem diversas formas, por exemplo, uma Toyota da vida. A Toyota, ela é referência em métodos ágeis, né? Métodos que a gente conhece, 5S, métodos bem conhecidos e estabelecidos como processos de qualidade. Então, como que uma Toyota, que se eu não me engano é a maior montadora do mundo, ou uma das maiores montadoras do mundo, como que ela se adaptaria, por exemplo, a um processo produtivo em uma Índia, que hoje é o país mais populoso, um país que talvez não tenha uma, uma, uma condição Sim, de aplicabilidade daquilo. Ela vai entender o que funciona, o que não funciona, mas o que ela não perde, a essência de quem ela é. A Toyota pode ir aonde for,
Eu já comi McDonald's dentro do Brasil, eu já comi McDonald's fora do Brasil. É a mesma É coisa. uma coisa. Só que aqui você come o McLanche feliz, é de uma forma determinada. Você vai comer em outro país, é o mesmo lanche, mas com a cultura respeitada de lá. Exatamente. O que ele não perde? A essência. Essência. Nós somos um fast food, nós somos referência em agilidade, em produtividade. O nosso produto é um produto que atende a uma necessidade básica de alimentação, não atende a uma necessidade básica nutricional, em qualquer lugar que você for. Boa. Entende? Então a cultura ela é muito essencial então para a Sim. empresa, né? A cultura, minimamente, ela vai ser sempre replicada. Por isso que as empresas multinacionais são o que são, porque elas respeitam as condições que cada país tem, os costumes que cada empresa tem, mas a essência dela tem que ser respeitada, senão ela pega o cavalinho dela e sai E dali. sai, né? Agora uma pergunta, talvez, uma pergunta mais profunda. O que mantém o Irã hoje? Fala, poxa, eu ainda preciso conquistar isso. O que A dívida, mantém? né? É dívida. Boa, né? Não, é Você fala dívida, assim, não o vamos boleto romantizar muito, todo. não. Eu acredito muito no plano de Deus para as nossas vidas assim. Eu sou muito conectado em Deus, busco sempre em Deus as minhas direções. Sou muito bem amparado pela minha esposa, pelas minhas filhas. Eu me considero uma pessoa muito próspera. E tem, assim, dentro da minha empresa, funcionários que dão de 10 a 0. São incríveis. E assim eu falo de forma generalizada. A gente tem hoje profissionais lá que realmente entendem, que realmente executam aquilo que está proposto. Certo. A nossa empresa, ela vende aquilo que ela realmente pratica. Então, eu acredito que o que me mantém, o que me faz manter o foco, Fora das dívidas. fora das dívidas, dos boletos, é acreditar na construção que a gente está fazendo, Boa. naquilo que a gente Isso. está construindo, entendeu? E aí, qual que é a mensagem que você deixa aí? Vai que uma pessoa tá olhando assim, poxa, eu não entendo muito sobre processo, Irã. O que Pulo do gato. tá acontecendo aí? Qual é o pulo do gato que você poderia dar para Cara, uma dica aí pro... o que eu posso deixar é assim: é, nada na vida vem pronto. Nem se você é herdeiro vem pronto. Você tem que se adaptar. O Mário Sérgio Cortella fala que vaca não dá leite. Você tem que tirar. E eu acredito que para você realizar alguma coisa do mais básico ao mais avançado, você precisa de coragem e acreditar. Se você não tiver coragem, você não consegue nem sair de casa, porque o mundo está muito louco, está totalmente perdido. Então, se você tiver coragem, você acreditar e confiar nas pessoas certas, para mim esse é o maior pulo do gato. Que aí você acredita, aí você consegue idealizar e realizar aquilo que seu coração realmente acredita que pode ser possível. Poxa, é isso então. Pô, Irã, mais uma vez queria agradecer Que aqui agradeço. você, por você ter aceitado esse convite. Poxa, mais uma vez, só para recapitular, é, as nossas conversas eram mais ou menos assim, Irã, e aquele café? Era Mas é. 3 meses a gente conversando, e aquele café? Ele, pô, só marcar. Aí eu, no outro mês, Irã, e aquele café? Pô, só marcar. Então, esse café aqui foi Foi diferente, bom, então, valeu, tá cara. bom? Mais uma Agradeço vez eu muito. quero agradecer Tamo você junto, por irmão. ter vindo. Obrigado, agradeço E muito a aí eu tenho oportunidade. certeza que as coisas vão, igual você falou, tudo vai ser um processo. Aqui tá o nosso primeiro passo. Tenho certeza que mais para frente você vai voltar aqui, vai estar Bora, tô pronto. tudo, eu e o Eric vamos estar mais estruturado, né, Ericão, nessa nossa jornada. Mas eu fico feliz pela sua disponibilidade lá Eu agradeço. na sua agenda. Obrigado mesmo, Irã. E é isso, galera. É, ficamos por aqui. Tenho certeza que o que o Irã passou aqui, o que ele falou da visão dele, da experiência dele, tenho certeza que se você for analisar, vai trazer sim informações valiosas para vocês. E aí a gente finaliza aqui. Vamos ter mais episódios com outros empreendedores, outras pessoas, né? Outros CEOs, né? Outros donos de empresa, para trazer mais e mais essas informações para você. Então não esquece, esse aqui é o nosso novo podcast, o Pulo do Gato, com essa linhagem de empreendedorismo, de histórias, sucesso, tudo isso aqui para mostrar para vocês que tem como sim você chegar no seu sucesso. Mais uma vez, não existe estabilidade, igual o Irã falou, não existe, mas existe força de vontade, existe você querer de fato ali estudar, você ter sua própria história, e eu tenho certeza que você vai chegar onde você quer chegar. Então não esquece, então se inscreve aqui no nosso canal, Pulo do Gato,
Você que é do Alto Tietê, aqui em Mogi das Cruzes, nós estamos aqui abrangendo mais essa localidade, mas logo, logo, quem sabe o Brasil todo, né? Tudo é uma questão de tempo, né, Irã? Exatamente. Mas, mais uma vez, obrigado Eu que e até a agradeço. próxima, viu, Irã? Valeu, gente. Obrigado.